Rael gostava de viajar longas distâncias, ele gostava de estar em novos lugares e desta vez ele estava sozinho. Seu parceiro, um amigo de longa data, estava adoecendo frequentemente, e desta vez ele havia perdido a viagem novamente. Mas Rael não sentiu falta da companhia de forma alguma, sozinho ele pensava muito na vida, relembrando a sua infância com saudade. Seu pai também era caminhoneiro, ele transportava bens em todo o país, ele conheceu muitas pessoas incluindo bandidos também de alguma forma. Certa vez eles emboscaram o caminhão de seu pai, atraíram-no para fora do veículo, atiraram nele e roubaram o carro junto com seu conteúdo, partindo em uma direção desconhecida. Rael tinha apenas 5 anos na época, mas pelo resto de sua vida ele se lembraria do terrível grito de sua mãe por conta da perca de seu marido, e por entender o quão difícil seria para uma jovem criar seu filho sozinha. Que bom que o avô dele os ajudaram, muitas vezes levando seu neto para sua casa para passar o fim de semana. O menino adorava seu avô Patrício, ele era rigoroso e severo, mas gentil e justo. Ele frequentemente levava o menino com ele para a garagem para ajudá-lo a consertar seu carro velho, então seu avô despertou no garoto um amor por mecânica e por carros, ensinando ao neto tudo o que sabia. Depois de um tempo o jovem se formou em cursos de mecânica e foi aprovado para obter todas as categorias de carteiras de motorista. Ele foi para o exército após se tornar um grande profissional. O comandante da unidade estava orgulhoso do jovem soldado, citando suas habilidades e seu tanque como um exemplo de equipamento em perfeita condição técnica. Rael voltou do exército como um homem alto, soldado forte e de ombros largos. Sua mãe não reconheceu imediatamente seu filho Rael, e o jovem observou com tristeza, como sua mãe, que outrora era uma bela mulher, não tinha se casado e havia envelhecido. Rael curtiu por pouco tempo sua vida de civil. Como ele queria libertar sua mãe das preocupações devido à falta de dinheiro, o jovem sem muita dificuldade conseguiu um emprego em uma boa empresa de caminhões, onde lhe foi imediatamente confiado um grande e potente caminhão. Um mês depois ele trouxe para casa um bom salário para sua mãe fazer reparos no apartamento e também mudar todos os móveis. Depois de 3 meses ele se casou. As mulheres olhavam para um homem atraente, com bons hábitos e que não bebia, e tentavam conquistá-lo como noivo. Rael não teve muito tempo para pensar e quando se deu conta estava na cerimônia de seu casamento com sua noiva Júlia, que acabou sendo mais rápida que as outras meninas. Após o casamento, eles encontraram um apartamento alugado que poderia ser comprado ao longo do tempo se o casal começasse a ganhar mais. E assim aconteceu, Rael começou a ganhar mais, começou a fazer várias viagens a trabalho deixando Júlia sozinha, ele raramente estava em casa deixando-a sem companhia. Sua parceira o havia avisado várias vezes sobre como esse trabalho afetaria o relacionamento deles, e que poderia acabar dando fim a tudo. No final aconteceu, um dia Rael voltou para casa e encontrou sua esposa nos braços de outro homem. Eles se separaram sem escândalos, Rael pegou suas coisas e foi para a casa de sua mãe. A mãe não estava preocupada porque achava que seu filho não amava sua ex-esposa a ponto de se importar com o término. A mulher não sabia que Rael sofria muito por causa da traição de sua esposa, inclusive ele esperava que sua esposa infiel viesse a ele pedir perdão, e assim a vida continuaria em uma direção calma. Mas Júlia não veio até ele, ela foi embora para uma cidade grande e lá se casou com um rico empresário, ela era esperta e não perdia tempo. Rael ficou angustiado, mas continuou a viver, ele dirigia seu caminhão e nos fins de semana descansava e ajudava a mãe com as tarefas domésticas. Em um dia ele estava imaginando que chegaria logo em casa e comeria um delicioso jantar. Em uma atmosfera calma, o cara dirigiu o dia todo até escurecer, a rodovia estava visivelmente vazia e de repente ele viu ao longe à beira da estrada, uma estranha figura vestida de preto. Era uma mulher de pé na beira da estrada na esperança de conseguir uma carona aparentemente. Rael pisou fundo no freio, a noite estava se aproximando e ele não podia deixar uma mulher sozinha na estrada. Assim que a freira subiu na cabine, ela o cumprimentou e o agradeceu por sua gentileza. O homem pensou consigo mesmo, que mulher bonita. Aqueles enormes olhos verdes olharam para o jovem sob a clássica roupa preta. Tais olhos eram vistos apenas em contos de fadas de princesas. Obrigado, eu não sabia o que fazer, escureceu e eu não estava acompanhada e fiquei com medo de lobos, disse ela. Rael respondeu dizendo, você não precisa ter medo de lobos, mas sim das pessoas porque há muitos criminosos andando por aí. O homem também pensou consigo mesmo, eu preciso parar de falar como um velho de 100 anos, eu devo ter assustado ela.
Mas a jovem não ficou com medo nem envergonhada, ela era uma mulher muito doce e sociável, ela era um pouco diferente das demais freiras. A mulher se apresentou como Maria e começou a questionar Rael sobre seu trabalho. O cara respondeu de bom grado às perguntas da freira e gradualmente a conversa deixou de ser constrangedora. O homem perguntou para onde ela ia. Maria sorriu e respondeu: estou indo para a mesma direção que você. Rael estava curioso e perguntou: por que você se veste assim? Porque ainda não inventaram uma roupa da moda para nós, respondeu ela dando risada. Ela rapidamente mudou o semblante e acrescentou: eu preciso ver meu pai pela última vez enquanto há tempo, porque ele está morrendo e eu quero pedir perdão a ele. Maria aproveitou e contou a Rael sua triste história. O pai da menina era muito rico, ele era um empresário amplamente conhecido no meio dos negócios. Já sua mãe cuidava da casa e da filha. Sua vida seguia como de costume, seus pais se amavam muito até que um terrível desastre aconteceu. A mãe de Maria foi diagnosticada com câncer. Ela morreu 6 meses depois. O pai, desolado de dor, abraçou o caixão no funeral e chorou como nunca havia chorado em toda a sua vida. Maria, quando viu sua mãe descer à sepultura, não aguentou e desmaiou de tristeza e desespero. Dali para frente a vida da menina se tornou muito difícil. O pai começou a beber todos os dias, se trancando sozinho no escritório, e Maria ficava sozinha vagando pela casa. O bom que o homem conseguiu dar a volta por cima e depois de um tempo conseguiu se casar pela segunda vez. Ele trouxe para casa uma mulher que notavelmente se parecia com a sua falecida esposa. Maria ficou surpresa quando viu a mulher de seu pai pela primeira vez. Mas a nova esposa do pai tinha uma disposição completamente diferente da mãe da Maria. Ela era traiçoeira, enganosa e gananciosa. O próprio filho da madrasta, que era da mesma idade que Maria, instalou-se na casa do empresário e começou a morar com eles. O pai, inspirado por um novo amor, não percebeu o que estava acontecendo em sua ausência. O filho da madrasta, Arthur, era como sua mãe. Ele era um jovem mimado e quando ele viu a bela jovem Maria, ele imediatamente começou a falar mal dela abertamente e a importuná-la. Um dia ele emboscou a menina no jardim e quase abusou dela. Maria, em estado emocional crítico e abalado, correu para o escritório de seu pai, onde ela confessou tudo a ele. Mas seu pai, fascinado pela bela madrasta, decidiu que sua própria filha tinha criado tudo isso para causar intriga entre ele e sua jovem esposa. Um escândalo estourou e Maria foi para o convento em lágrimas. Onde ela morava, ela fazia constantes jejuns e orações por 3 anos, e assim seguiu sua nova vida longe da chateação de sua casa. Maria então soube que seu pai havia ficado doente e estava morrendo. Ela sentiu que não queria estar mais atrás das paredes do convento com as outras irmãs quietas, e sua alma implorava por liberdade. O desejo de abraçar seu amado pai era muito forte, então Maria se viu ao lado da estrada que leva à cidade de sua infância para a bela mansão onde seu pai estava morrendo. A mulher disse tristemente: eu não sei como vou ser recebida na minha casa, minha madrasta e seu filho provavelmente não vão me deixar ir até o meu pai. Rael não pensou por muito tempo e disse: Maria, não há motivos para você ir lá sozinha, parece que Arthur é um canalha desesperado, deixe-me ir lá com você, só que primeiro vamos passar na loja e comprar roupas. Não estou te prometendo nada luxuoso, mas pelo menos você estará apresentável. Na cidade, Rael entregou sua carga deixando o caminhão na base. Em seguida, sentou-se e esperou por Maria na loja. Quando ela se aproximou dele vestida com um vestido leve e arejado, o homem percebeu que tinha sentido um sentimento forte e genuíno pela garota. Os jovens pegaram um táxi e rapidamente foram em direção à luxuosa mansão de 3 andares. O portão foi aberto por um guarda que reconheceu a antiga senhora da casa. Maria e Rael passaram pelo jardim com esculturas e detalhes em mármore, entraram, subiram as escadas e seguiram para o quarto do empresário. Quando Maria abriu a porta, ela viu um velho acabado deitado na cama. Ela correu para seu pai moribundo, o abraçou e chorou. O doente olhou para a filha com olhos cheios de angústia e disse: Minha filha, me perdoe, eu sou o culpado por você ter ido para longe de casa. Maria o abraçou novamente e disse: Papai, quero que conheça este homem, ele é uma pessoa muito boa e me acompanhou até aqui. O velho estendeu a palma da mão para Rael e se apresentou: Eu sou Marcelo, estou muito feliz em te ver com minha filha. Enquanto eles conversavam, a porta do quarto se abriu e uma voz de mulher foi ouvida: Querido, acorda, o tabelião chegou.
você não quer deixar sua esposa sem herança, não é? Uma senhora alta disse entrando no quarto acompanhada por um homem de terno e um jovem com uma camisa brilhante. Era a madrasta com seu filho Arthur e um funcionário do cartório. Uma cena silenciosa se seguiu. Arthur abriu a boca surpreso, o tabelião sentiu que algo estava errado e correu para fora do quarto. A madrasta fez uma cara de desagrado e começou a xingar Maria dizendo: "O que essa freira está fazendo aqui? Ela caluniou meu filho e agora decidiu vir para minha casa?" Maria estremeceu e disse baixinho: "Me não importa, esta é a casa dos meus pais e te aconselho a sair daqui imediatamente." Rael silenciosamente se aproximou da mulher, pegou ela pelo cotovelo, e a levou até um quarto escuro e pequeno que parecia um armário e a trancou lá. Arthur tentou partir para cima do caminhoneiro, mas foi facilmente dominado e jogado no quarto junto de sua mãe. Maria então chamou a segurança para resolver a situação. O empresário doente tentou se levantar, respirou fundo e começou a contar uma história que surpreendeu todos. O homem em seu auge adoeceu 1 ano depois de sua filha ir embora. Ele não gostava de médicos, então a doença começou a progredir. Marcelo estava perdendo peso rapidamente e seus cabelos e dentes começaram a cair. Sua esposa e enteado entenderam como tudo acabaria, então eles primeiro sugeriram e depois insistiram para um novo testamento ser elaborado, onde ele teria que transferir seus bens e negócios para os membros de sua nova família. A chegada de Maria e Rael arruinaram seus planos, eles falharam em completar a papelada. Marcelo chorou arrependido dizendo: "Eles não terão parte nenhuma da minha herança, eu não vou deixar minha filha passar qualquer tipo de dificuldade financeira." Quando Rael ouviu a história do pai de Maria, ele franziu a testa, algo o assustou e rapidamente ele deu um palpite ao homem doente. "Você precisa ligar para uma ambulância e a polícia, eu acho que você precisa fazer um exame urgentemente." A polícia chegou rapidamente e ouviu brevemente o empresário, após isso eles algemaram a madrasta e o enteado. Rael estava certo, o exame mostrou que uma grande concentração de substância venenosa foi encontrada no sangue de Marcelo e o mataria lentamente. O empresário teve que ser tratado por muito tempo e lentamente apresentou melhoras, embora os médicos ainda não ousassem dar previsões otimistas. Sua esposa e enteado aguardaram julgamento, eles foram acusados de crimes graves que se transformariam em longos anos na prisão. Maria tomou as rédeas dos negócios do pai e fez isso muito bem. Ela e Rael se tornaram um casal amoroso que logo teve um pedido de casamento. Os preparativos para o casamento então começaram. Marcelo estava orgulhoso de sua filha e genro, ele enviou um convite para a festa para amigos de todo o país. Logo após isso, ele teve um merecido descanso permanecendo apenas como um conselheiro para sua filha em assuntos da empresa. Maria também não esqueceu o convento onde ela viveu por muito tempo, e secretamente doou uma grande quantia para a restauração do templo em que passou anos de sua vida. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quiser conhecer a história da mulher que perdeu o marido em um acidente de carro e depois o viu andando na rua, clica no vídeo que está aparecendo na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.